Oi, galera! Estou aqui com minha parceira Juliana Budke em mais um episódio do Elas Falam Tudo e hoje com um convidado mais que especial. O nome dele é Edinaldo Batista Libânio. Provavelmente ninguém sabe quem é, mas falando assim, é ele, o Grafite. Muito obrigada pela presença, amigo. Tudo bem? Tudo bom, tudo bem, Grafite? Juliana, tudo bem? Prazer. Obrigado pelo convite, pessoal da produção aí. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E aqui se preparem, que a gente vai falar tudo. Ah, ainda bem que são só vocês que vão falar, né? Tá, elas falam tudo, né? Mas eu gostaria de começar falando como surgiu esse apelido. O Grafite, ele veio da onde? O Grafite foi logo no começo de carreira, né? Lá em Matão, em 2001, quando eu cheguei na Matonense, que eu... Pra contar do Grafite, eu tenho que falar um pouco do meu começo de carreira. Pode falar, vamos lá. Eu sou autodidata no futebol, né? Eu não tive divisão de base, nada. Eu jogava sempre futebol amador, né? Em 2000, né? Montaram uma equipe profissional lá em Campo Limpo Paulista, a cidade onde eu morava. O Vampeta, o Edilson e o seu Heleno, na época, montaram uma equipe para jogar a 5ª divisão do Campeonato Paulista. E nessa época eu já jogava amador, em Campo Limpo Paulista, em Jundiaí, região. Já ganhava um dinheiro jogando amador, que eu me destacava bastante. E aí, quando montaram essa equipe, o vereador da cidade lá, o Geada, que eu jogava pela equipe dele, segunda-feira vai ter o teste do Campo Limpo lá, você vai lá? Eu falei, Geada, eu tenho que trabalhar, tal. Na época eu já trabalhava. Eu vendia Tu tinha quantos anos nessa época aí? Eu já tava com 21. 21. Mas eu já jogava futebol desde, assim, ganhando dinheiro, assim, desde os 16 anos já que eu me destacava nos campeonatos amadores da região. Jogava salão, jogava tudo, todo tipo de jogo eu jogava. Mas eu já trabalhava também, né? Eu já vendia saco de lixo na época que eu ajudava em casa, né? E aí, na segunda-feira, quando foi o dia do teste, eu não fui, que eu saí pra trabalhar. Aí ele foi em casa na segunda noite, naquela época não tinha celular nem nada. Às vezes ligava, tinha que ligar na casa ou tinha que ir no orelhão ligar. E aí, no outro dia de manhã, eu tava saindo pra ir trabalhar, ele tava na porta de casa. Hoje você vai lá fazer o teste. Falei, vamos lá então. Aí eu liguei pro seu Valnói, que eu trabalhava com ele. Não vou poder ir hoje não, que eu vou fazer um teste. E aí o seu Valnói brigou comigo, que ele não gostava que faltasse e tal. E aí eu fui fazer o teste e no primeiro coletivo lá eu marquei 3 gols. Aí os caras ligaram pro Seleno na época, né? Falou, Seleno, tem um negão aqui que tá derrubando todo mundo fazendo gol. Vem aqui, ele marca um coletivo à tarde que eu quero ver esse negão. Aí eu fiz mais 2 gols à tarde. E tu já era grandão, assim. Eu já era. Eu não tinha... Eu já tinha 1,90 m, mas eu pesava... Magro. Eu pesava 79 quilos, era só a capa. Aquele altão magrelo. E aí... À tarde marquei 2 gols, isso na terça-feira. Na quarta eu tava no escritório dele em São Paulo assinando um contrato profissional. E aí o Grafite veio daí... Aí eu joguei, né, o Campeonato Paulista esse ano, de 2000, né, os 6, 7 meses. E no meio desses jogos de campeonato, nós fizemos um amistoso com a Ponte Preta. E quando nós tínhamos esses amistosos, assim, contra as equipes da primeira divisão, a gente dava vida, né, pra tentar um lugar, assim, uma vaga. Sim. Antes disso, eu já tinha feito teste em alguns clubes já, no Guarani, no Juventus, no Paulista de Jundiaí. E aí nós fizemos um amistoso contra a Ponte Preta e o Estevão Soares era treinador da Ponte. Aí eu fui bem no jogo, aí passou um tempo, ele saiu da Ponte e foi pra Matonense. Aí o meu empresário ligou pra ele, na época, o seu Heleno. Queria mandar na época era Dina ainda, né? O meu apelido de infância é Dina, né? Por causa de Edinaldo, né? E aí eu fui pra Matão fazer o teste. Aí eu tava lá, treinando atrás do gol, um dia ele me chamou. Ô, negão, vem cá. Aí eu fui lá. Como é que é o seu nome? Eu falei, Edinaldo. Ele falou, você tem apelido? Eu falei, é Dina. Ele falou, Dina é meigo, hein? Acho que não vai rolar muito. Hoje em dia nem pode ficar falando isso, mas naquela época era normal. E aí começou o Grafite. Aí ele falou, vou chamar você de Grafite. Eu falei, não, mas por que Grafite? Não, é que eu joguei com um jogador que é parecido contigo, assim, magrelo, aí alto. O apelido dele era Grafite. Aí ficou. Aí começou o Grafite pra lá, eu falei, não, o apelido não é Grafite. Aí quando você não gosta, o apelido pega. Todo mundo quer sacanear. Aí eu passei no teste. Quando eu passei no teste, fui assinar o contrato. Quando eu assinei o contrato, o presidente da Matonense veio com a camisa 16 Grafite. Eu falei, meu presidente, o meu nome não é Grafite não, o meu apelido não é Grafite não. Ele falou, não. Agora vai ser. Grafite vai vingar. Grafite é bom, vai vingar. Aí eu, doido pra assinar o contrato logo, falei, deixa Grafite. E ficou Grafite. Então foi o Estevão Soares que colocou esse apelido em mim lá no começo da carreira e vingou, deu certo. Foi mais difícil pra você estrear como no Matonense ou como comentarista da Globo? Não, como jogador é mais fácil. É mais fácil? Como comentarista
Eu falo até hoje que jogar é mais fácil do que comentar. Comentar, às vezes você comenta um deslize, comete um deslizes ali na TV. Você ligou aquele microfone lá, ligou o sinal vai lá pro satélite e volta. O que você falou ali tá gravado. É ao vivo, né? Esses dias a gente recebeu o JP, né? Aqui, o Escofano. E ele também é comentarista, né? E ele falou, assim, que de fato muda totalmente, né? Quando tu tá em campo e quando tu tá ali, porque às vezes qualquer coisa que tu fale tem uma repercussão muito grande, né? E... Por ele ter sido também jogador. Não, mas hoje em dia é bem mais complicado, né? Por conta das interações com redes sociais, em programas ao vivo, em programação de esporte, em eventos. Isso aí complica bastante. Teve um jogo, uma vez no Troca. Logo que eu cheguei, eu fazia só o Troca, eu não fazia jogos, né? E eu esqueci que eu tava com o microfone, a gente começando falando um monte de besteira, falando palavrão, o diretor, cuidado aí que já estão gravando. Eu falei, não, pode não gravar isso não, pode vazar isso não. Outro dia num jogo, eu não ouvi, eu vi depois. Era um jogo do Paraná Clube. E eu falei Guaraná Clube, mano, não me liguei, eu não escutei. Guaraná Clube escapou, Aí tá aquele murmurinho na rede social, aí eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, o pessoal Guaraná te marcando aqui, falando Guaraná, aqui, o pessoal falando, o grafista tava pedindo iFood durante a transmissão, falou Guaraná Clube. E era Paraná, e como reverbera de uma forma... Aí o pessoal do Guaraná Antártica me marcou, começou uma resenha, ficou uma resenha. Aí o pessoal do Troca, o Igor, na época a Karine Alves tirou uma resenha. E aí, você tem que tomar cuidado com tudo isso. E eu vim do futebol, eu tava comentando em off, o linguajar dentro do futebol, dia a dia, vestiário, é muito palavrão, é muita gíria. E na TV você não pode usar isso. E aí, às vezes, até você se adaptar, é complicado. Então, a gente vai falar de todo o teu início de carreira, mas antes de tudo, como foi exatamente isso? A sua adaptação para virar comentarista? Você teve que fazer algum curso? Teve que... Ou não? Não, foi de repente. Porque 17, quando eu estava no Atlético Paranaense, eu tive uma lesão no tendão de Aquiles. E aí, essa lesão estava me possibilitando muito de treinar. Eu estava tendo dificuldade para treinar e eu era um cara super competitivo. E no futebol, hoje em dia, principalmente, para você jogar bem, você tem que treinar bem. Né? Antigamente você treinava mais ou menos e corria no jogo. Hoje não dá para fazer isso. Eu estava tendo dificuldade, aí eu parei em 2017. E antes de eu parar, o Thiago Medeiros, lá de Recife, ele sempre comentava comigo, Negão, quando você parar, você pode ser comentarista, você fala bem, você se expressa bem. Eu falei, não, deixa eu quieto. Aí eu parei de jogar, assim, parei. Virou o ano, falei, não vou jogar mais não. Aí fiquei 2 meses em casa... Aí quando tava dando terceiro mês, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa, não dá. Aí treinador, já sabia que eu não seria treinador. Porque muito... E virar empresário. Não tem vida. Porque alguns jogadores também então é empresário, né? eu comecei a fazer umas coisas, mas aí é um meio muito sujo também. O pessoal não respeita ninguém, não tem palavra, tem que ser tudo no... Os grandes pegam os pequenos, tu gasta um dinheiro, daqui a pouco o menino faz 18 anos, assina com outro empresário. Eu fiz 2, 3 negócios, um deu certo, 2 não deram certo, aí começaram já a querer, não vou mexer com isso também não. Aí me chamaram para comentar uns jogos da Copa do Brasil lá em Recife, na época eu tava morando em Recife. Da Copa do Brasil do Campeonato Pernambucano. O Jorge Guilherme, que é meu chefe aqui hoje, na época ele tava lá em Recife. E aí eu comecei a comentar, ele falou, Negão, tu leva jeito, você só precisa se expressar e falar mais, você fala pra dentro, parece que você tá com sono, parece que você tava dormindo. Aí eu comecei a vir aqui pro Rio de Janeiro, fazer alguns programas no Sport TV, no próprio Esporte Interativo. Comecei, mas não fiz nenhum curso nem nada. Aí eu fui convidado para fazer a Copa do Mundo 18 aqui pelo Sport TV, né? O Troca da Copa. E assim foi tudo muito rápido, de surpresa. E aí foi, eu tô aí já há 5 anos já nessa pegadinha. E o que tu leva dos tempos de jogador que tu usa pra comentar hoje? Tuas experiências. Assim, eu sempre fui um cara muito correto, um cara muito, assim, isso que eu trouxe do meu pai, do seu Heleno, que trabalhou comigo, que foi meu empresário, o seu Vonó, e algumas coisas da minha vida. E eu sempre fui muito profissional. Quando eu jogava, eu treinava sempre, estava sempre treinando, não era de dar migué. E eu trago isso para a TV também, e procuro ter discernimento no que eu falo, que eu já ouvi muitas coisas assim de comentarista, de narradores quando eu jogava. Quando eu jogava não, minha família ouvia, comentava comigo, amigos comentavam. Sim. Eu não achei legal. Trabalhei com alguns narradores. A forma como eles eu já trabalhei com narradores que quando eu jogava eles
dava no Malhavam. meio. Mas tem até essa pergunta aqui, se tem algum jogador que já te ligou chateado por algum comentário que você fez sobre ele durante o jogo. Nunca teve. Não. Nunca teve. Pô, aquele ali tá se jogando, aquele ali, isso aí o feedback dos jogadores, assim, é muito bom, muito bom. O primeiro feedback que eu tive, assim, foi do Thiago Silva, que eu encontrei ele no aeroporto. Logo fazia 1 ano e meio que eu tava na Globo. E aí eu encontrei o Thiago Silva, ele falou, pô, Negão, tá mandando bem lá, pô, você fala bem, dá moral pra gente, não fica dando porrada, porque eu faço análise, quando eu cheguei na Globo, o pessoal falou, Grafite, a gente quer de você o quê? Que você traga a sua experiência de campo aqui pros comentários. E às vezes o cara perde o gol, não é porque o cara não chega no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético, porque o cara é bonito, o cara alguma qualidade ele tem. Né? O cara é perna de pau, não pode jogar no Flamengo, não pode jogar em tal time. Não, às vezes o cara perde o gol por conta do movimento errado, de um gesto errado ou do posicionamento errado. E eu procuro levar isso. E às vezes tem alguns comentaristas que falam, não pode perder esse gol, aquela coisa e tal. Então eu procuro falar, não criticar, mas fazer análise de um modo correto, sem ser muito crítico na minha observação. Porque se eu comentar um jogo de vocês, a Juliana ou a Elaine, vocês vão estar jogando, vocês não vão ouvir, mas a sua mãe vai ouvir, o seu pai vai ouvir, os seus filhos vão ouvir, o marido... E o mundo, né? Porque fica gravado. Vão comentar. Pô, e eles sentem mais do que quem está jogando. A família sente muito isso daí. Eu tive uma experiência no Atlético Paranaense, assim, que foi muito ruim, assim, eu jogando, e a torcida do Atlético Paranaense me xingando. E Grace estava no estádio com o Benício, com Sofia. Aí eu cheguei em casa. A esposa dele, minha esposa. E minha esposa estava chorando em casa porque ela se sentiu. Ela feriu a torcida me xingando. Eu senti bastante porque era a minha torcida. Sim. Você ser hostilizado pela torcida adversária, tudo bem. Mas a minha torcida me xingando, eu estava tentando dar o melhor. Eu estava com problemas particulares naquela época, problemas familiares. E o torcedor não sabe disso, ele quer resultado, ele quer gol. Eu cheguei com uma grande contratação, não estava dando resultado, e aquilo lá machucou bastante. Então eu trago isso comigo também, para não machucar jogadores, familiares também. Então, aí o pessoal fala, cara, filho, você é corporativista, você fica em cima do muro. Eu falei, não, minha característica é essa, não vou mudar pro corpo. Isso daí. Hoje você se vê 100% comentarista ou ainda sente aquela vontadezinha de trabalhar com alguma coisa dentro do futebol, Grafite? Então, quando a gente tem experiências como ontem, que eu estive lá no jogo do Flamengo, né, Grêmio e Flamengo, que eu estive no campo, eu trabalhei no pré-jogo, então eu estava no campo, eu estava ali nos bastidores, eu fui no vestiário do Grêmio, do Flamengo, tá ali na beira do campo, aí eu sinto falta. Aí eu fico meio... tenso. Querendo participar da equipe técnica, aí começa a dar, aí dá uma nostalgia de vontade de jogar. Aquelas viagens, da bagunça com a galera. Isso aí. Não, eu não sinto falta de jogar, assim, o jogo, de jogar assim, mas aquele negócio da resenha, acabou o jogo, volta no ônibus, vai pro hotel. Meu marido sempre fala isso. O bom da pelada é a resenha depois. Ele fala, vocês nunca vão entender isso. Não é o jogo, é o que acontece depois. Ele fala isso. No futebol profissional, a gente tem uma brincadeira que a gente fala, ó. O ruim do futebol é que tem o jogo. Se tivesse tudo menos o jogo, era perfeito. Mas é do futebol. E tu joga pelada também? Pelado eu não jogo muito, não. Porque... machuca, né? Diz que machuca. Outro dia eu joguei, faz 3 semanas eu joguei uma pelada, fiquei 3 dias com dor. Aí meu marido também, ele vai jogar uma pelada e ficar 1 mês em casa. Ele fala, vamos pro futebol. Eu falei, pode ir, porque eu sei que é um dia só. Mas eu continuo fazendo isso. Se machuca. Na academia, gosto de jogar futebol. O futebol eu jogo bastante. Faz um tempo que eu não jogo, mas pelada, assim, eu só de última instância, assim, vamos. Falei, hoje eu vou, aí... Mas depois eu fico todo dolorido. A idade. Agora vamos falar do Grafite como jogador. Vamos voltar lá. Volta lá no início. Quando você olha pra trás, assim, qual o sentimento que você tem de ver na sua carreira com tudo que você já conquistou? Assim, muita gratidão e... Assim, eu nunca... Às vezes eu vejo muito, às vezes o pessoal comenta comigo muito, pô, a gente jogou na época errada. Eu falei, não joguei na época errada não, porque vários jogadores falam isso. Meu marido também. Mas é porque agora o que eles ganham não era o que vocês ganhavam. Hoje o menino de 15 anos ganha tá milionário. Olha o Vinícius Júnior. Eu lembro quando, final dos anos 90, quando eu nem era profissional ainda, a gente falava de futebol e não sei quem ganha 100 mil.
ganhar 100 mil naquela época o cara era um monstro, era muito dinheiro. Hoje em dia os caras ganham 1,5 milhão, 2 milhões por ano, aquela coisa, é muita coisa. Porque o futebol capitalizou por ano não, por muito, mês, né? Por mês. Ou surreal, seja, então é uma época diferente, mas eu não, assim, eu sempre quis ser jogador de futebol, como eu falei, eu tinha feito teste em muitos clubes, em alguns clubes eu passava, aí o pessoal falava, a gente vai ter que avaliar você um pouco mais, tem que ficar mais um tempo aí, mais uns 15 dias. Não, eu não posso, eu tenho que trabalhar, tenho que ajuda em casa e tal. Então eu acabava não ficando, desistindo. Mas eu tenho gratidão e só tenho a agradecer tudo que eu alcancei, porque o pessoal, qual o seu sonho de ser jogador de futebol? São etapas, são sonhos. Vai mudando, né? Conforme... O primeiro é ser profissional. O segundo é jogar no clube de coração. Aí o terceiro, seleção brasileira, Depois, Europa, ser vendido pra fora. Então, eu me profissionalizei com 22 anos, já tarde. Consegui jogar, eu sempre fui São Paulino desde criança, né? Joguei no São Paulo, cheguei na seleção brasileira, joguei uma Copa do Mundo. Joguei no futebol europeu, não joguei não joguei num grande clube europeu. Eu tinha um sonho de jogar num grande clube europeu, no Milan, na Inter. Só que o que eu ganhei no Wolfsburgo da Alemanha era tudo que eu imaginava ganhar num grande clube. Eu fui campeão alemão, eu fui artilheiro. Tem alguns jogadores que optam, né, pela carreira, ao invés do palco, em de fato ganhar dinheiro e para um clube que talvez não é tão conhecido, mas que paga melhor. Paga e eu consegui ser campeão alemão, onde o Bayern tem uma hegemonia muito grande. Fui jogador, eu fui o 4º estrangeiro na história a ganhar o melhor jogador do ano. O recorde de gols da Bundesliga, eu e o Edin Dzeko, que joga ele tá no Galatasaray agora, né? Fenerbahçe. Tava na Inter. Ou seja, eu só tenho a agradecer. E tem um episódio interessante, semana passada eu tava com meu filho jogando lá na quadra do condomínio e tinha uma menina jogando, né? E ela fala que treina todo dia pra ser jogador de futebol. Só que ela tava reclamando que ela já precisava ganhar dinheiro. E ela tem 11 anos. Não, eu tenho que ganhar dinheiro, porque senão a minha mãe vai brigar comigo. Eu tô jogando futebol e não tô ganhando dinheiro. Eu falei, não, mas você não pode pensar no dinheiro, você tem que pensar... Você quer ser jogador de futebol? Você tem um sonho? Então, treina pra isso, se esforça e eu falei pra ela que todas as vezes que eu ganhei dinheiro no futebol foi consequência do meu êxito profissional. Toda vez que eu assinei grandes contratos foi porque eu tive grande desempenho, grande performance. Isso vem natural dentro do futebol. Você tem boas performances, você performa bem no clube, você vai ter um novo contrato, você vai ganhar dinheiro, você vai pra Europa, você vai pra seleção. E o dinheiro vai ser uma consequência, né? Vai ser consequência, lógico. É importante o dinheiro, mas se você botar em primeiro lugar o dinheiro, é difícil. Por isso que muitos ficam no caminho. E você nasceu em Jundiaí, né? Jundiaí, interior de São Paulo. E o que você você imaginava que aquele menino lá de Jundiaí ia chegar tão longe? Às vezes a gente se pega, né? Perguntando. Eu também não sou daqui, eu moro no Rio hoje, mas eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. E às vezes eu fico me perguntando, né? Sair de uma ilha para ganhar... né? A cidade maravilhosa e tudo mais. Eu te devolvo essa pergunta. E aí, aquele menino lá de Jundiaí que ganhou o mundo? Não, eu não imaginava ganhar tanto. Chegar onde eu cheguei, ter a notoriedade que eu tenho hoje, assim, o conhecimento de eu estar no aeroporto ainda, o pessoal queria tirar foto comigo, conversar, bater papo, muito por conta que eu tô na TV ainda. Sim. Mas a grande maioria dos jogadores de futebol, quando para, eles somem, né? É difícil você... não sei quem tá onde, passa desapercebido. E eu continuo em evidência. Não é porque eu gosto, não é que eu tô fazendo um trabalho legal. Mas eu não imaginava chegar tanto. Chegar em seleção brasileira. É aquilo que eu falei, etapa dos sonhos. Virei profissional, aí você começa a almejar outras coisas. Aí é uma coisa natural da vida do ser humano, almejar mais coisas. Mas assim, nunca imaginava. Seleção, Copa do Mundo, então... Jogou a Copa, né? Tu jogou a Copa de que ano, 2010. 2010. Eu estive lá. Não joguei muito, joguei só alguns minutos, 6 minutos contra Portugal, mas tava lá. Tava lá. E ainda mais na minha posição de atacante, que é muito concorrida. Sim. É difícil você ter entre os 4 atacantes que vai jogar uma Copa do Mundo pela seleção. Todo mundo não fala que atacante tem que ter uma estatura menor? Ou não? Não. Não, tem que ser... Se você fala porque geralmente ele tamanho, tem que ser rápido, né? O atacante ele tem que ser ágil. Não depende muito disso daí. Existem jogadores baixos, jogadores altos. Aí depende
tem treinador que gosta de time alto. Ah, tá. Ah, eu gosto de time alto, meu time não é muito bom tecnicamente, mas eu posso ganhar um jogo na bola aérea, aquela coisa. Mas normalmente hoje, quanto mais alto, melhor. E tem agilidade, né? E eles são leves. Geralmente os atacantes, eles são magros, né? Assim, não magros, mas... O atleta profissional em si são magros, mas atacantes normalmente são características de atacantes. Ter velocidade, ou ser mais encorpado, não ter tanta velocidade, mas saber se proteger bem. Na briga ali da marcação, mano né? a mano, aquele negócio no jogo de corpo, nas disputas de bola. Hoje tem muita coisa que o cara tem que evoluir, ganhar peso. Você vê, eu quando comecei pesava 79 quilos. Quando eu parei de jogar com 92, 93. Fui ganhando massa muscular ao longo dos anos. Eu ganhei muita massa muscular quando eu cheguei na Europa. Que lá o trabalho para ganhar massa muscular é maior. Aí eu fui de 84 quilos, eu comecei a jogar com 88. Mas o que mudou lá? Agora você foi falar nisso, é uma dúvida que eu tenho. É alimentação ou... Alimentação. O tipo de treino. O treino, o clima também ajuda. Ajuda assim em termos. Quando eu cheguei na França, a primeira coisa que eu foi ganhar peso. Lá é frio, porque demais. É frio, você come ajuda mais. Porque não tem praia nem cervejinha? Eu enquanto jogava, eu não bebia álcool. Raramente eu bebia quando eu jogava. Eu comecei a tomar vinho, caipirinha que eu gosto assim, depois que eu parei de jogar. Mas quando eu jogava, eu não tomava. Só que na Europa tem o fator clima, aí que é mais frio, consequentemente você come mais. E tem as especiarias, né, na França. Tu chega, croissant, aquele monte de coisa, aí todo mundo ganha o peso em casa. Eu, a patroa, todo mundo ganha o peso. Mas é um trabalho mais de força, né? Você joga menos, você treina mais no futebol europeu. Eles são mais rígidos no treino, você é mais rígido. Mais musculação, assim, não também, tanto aeróbico. E você fica mais... eu falo sempre que na Europa eu aprendi a ser profissional. Não só dentro de campo, no dia a dia, nos treinamentos, mas fora também. Teu posicionamento fora, né? Isso, se cuidar mais em casa, fora de casa. Dormir melhor, não beber. Lá fora eles dizem que o jogador tem essa vida tem mais rigidez. Tem mais rigidez. Tem a dificuldade de adaptação, clima, língua. Mas, em compensação, você tem salários melhores e você tem condições. Mas aí depende muito da força de vontade de adaptação, a perseverança e a resiliência para... Sim, aí é pessoal, né? Eu peguei na Alemanha menos 25. Não, a Alemanha também. Menos 25. Na Rússia, menos 35, jogando jogo de Champions League. Eu peguei menos 10 na França também. Já quase morri. Eu saí depois Rio, que passa 48 de graus. É meio que tudo igual, né? Negativo, já é tudo... Já não tem mais solução. Dos clubes que você passou, a maioria deles você foi ídolo e fez história. Como é ser, assim, se sentir ovacionado e receber esse carinho do público, dos torcedores? O teu nome lá, todo mundo falando teu nome, grafite. É legal, é muito... É perigoso e é legal. Porque, hoje em dia é perigoso. Não, mas sempre foi perigoso. Essa vaidade. E no futebol existe muita vaidade, porque você imagina um local, um vestiário, 28, 30 cabeças. E só falam o teu nome. Assim, porque o atacante é meio que... Então, o atacante sempre se destaca mais. O atacante se destaca. O atacante se destaca. O cara que faz gol sempre se destaca. Aí existe a vaidade, porque você tá num vestiário onde tem 30 cabeças, 11 são titulares. O treinador tem que fazer esse trabalho de motivar todo mundo. Então é um local, você queira ou não, um local que tem inveja, tem competição, aquela coisa. E você conviver nesse meio não é fácil. Todo dia, aquela coisa. Então, mas do lado do torcedor é legal. Pro ego é bom. E se a pessoa não tiver os pés no chão... Te motiva mais, assim, tu lá em campo, na hora do jogo, todo mundo gritando lá teu nome, tu fica com gás a mais, então, né? sabendo que... imagina, você tem 50 mil pessoas te apoiando, você é a esperança de gol daquelas 50 pessoas, 50 mil pessoas, você marca gol. Então, tudo isso são emoções, assim... fora do contexto. Por isso que às vezes o cara marca gol, não sabe o que fazer. O marcar gol é um ápice, é uma emoção muito gratificante. Você marcar um gol, você ver o estádio vibrar, você ajudar seus companheiros. Mas também tem o lado negativo da vaidade, né? Eu já passei por isso eu já tive problemas de vaidade. Vaidade minha, vaidade do companheiro, principalmente na Alemanha em 2009. Você conseguia separar essa parte da competição entre você, grafite como jogador, e fora dali você conseguia ser amigo dos seus parceiros ou não? Não tinha muita amizade? Acabou o treinamento, assim, todo mundo antes,
no treinamento é cada um procurando o seu, procurar mostrar para o treinador que tem condições de ser titular. E aí, com o tempo, você vai ganhando nome, notoriedade, tem uma coisa de hierarquia. Ele é o titular, você é o reserva, então, mas você tem que se manter bem, marcando gol, jogando bem. Sim. Mas fora do campo, ali acabou o treino, acabou o jogo, todo mundo amigo, todo mundo da resenha, sempre, lógico, você não vai se dar bem com todo mundo. Você tá no vestiário de 30 pessoas. Uma grande equipe, não tem como ser amigo de todo mundo. Você tem afinidade com o outro, você se dá bem, são muitos colegas e poucos amigos. Então o vestiário é assim, o vestiário de futebol é assim, o jogo de futebol é assim, a competição no futebol é assim. O futebol assim, nos bastidores é um pouquinho sujo, né? Tem que... Eu falo porque é raro eu ver um jogador muito amigo de outro jogador. Mas tem o jogador tem os seus tem amigos, bastante. mas amigos de jogador... Se você parar para... se estiver assistindo um jogo assim, quando acaba o jogo, às vezes quando acaba o jogo, a transmissão sai, você não vê mais, mas é grande quando você está no estádio. Eles quando acaba o jogo, você sempre vê 2, 3, 4 jogadores conversando, que já jogaram junto em um clube, hoje estão em lados opostos, jogando contra, ficar conversando, acaba o jogo, vai no vestiário. É super normal acabar o jogo, Flamengo, não Flamengo e Fluminense, com muita rivalidade, mas o São Paulo vem jogar aqui com o Flamengo ou com o Vasco. Acaba o jogo, vou lá no vestiário do Vasco falar com meus amigos, os caras vão lá no vestiário. Existe isso, existe amizade dentro ou do futebol. Ou aquela troca de camisa. A troca de camisa também. Tem, acho que é o Marcelo e o Neymar, não sei se eu acho que eles jogam em clubes diferentes. E aí eles estão jogando, às vezes, no mesmo jogo. São amigos, são parceiros, só que ali em campo é um contra o outro. Ali eu vou fazer o meu, cada um. Minutos. Depois a gente é amigo, mas 90 minutos eu vou defender o time. É aquela mesma coisa. Eu já briguei dentro de campo com um companheiro, com um adversário, que acabou o jogo, a gente estava no vestiário conversando. Nos treinamentos tem briga, nos jogos tem briga, mas chega no vestiário você resolve. Sim. Eu já joguei em time que 2 caras não se falavam. Mas ia pro treinamento, um passava a bola pro outro, nos jogos um passava a bola pro outro, mas no dia a dia não se falavam. Acontece. Grafite, agora eu quero falar sobre um assunto muito importante, que em 2005 você passou por uma situação de racismo e o jogador argentino passou uma noite preso aqui no Brasil. Foi sábado. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que foi essa situação e como você vê essa situação hoje do racismo que alguns jogadores ainda sofrem. Mudou muita coisa, né, de 2005 pra cá, né? Esses incidentes. Aumentou bastante. Eu digo assim, os incidentes aumentaram mais. Que mudou pro positivo... Eu não vejo isso, mas digo, começou a ter uma recorrência, né, sobre o racismo dentro do campo. Com você, nesse caso? Então, nesse caso, o de sábado, no jogo São Paulo e Quilmes, na Libertadores 2005, durante o jogo, eu tive uma dividida mais forte com o lateral esquerdo do Quilmes. Ele achou ruim, ele veio pra cima, ele era bem baixinho, ele veio pra cima, ele queria brigar. Me peitou assim, eu peguei, empurrei ele, ficou aquela discussão, chegou o pessoal, deixa disso. E o de sábado veio por trás e me chamou de negro de merda. Aí eu peguei, botei a mão na cara dele e empurrei ele. Aí o juiz veio e me expulsou a mim e o de sábado. Aí eu saí do campo, fui pro vestiário, quando eu desci no vestiário, veio um dirigente do clube lá, o presidente quer falar contigo, o Juvenal Juvencio, que tava na cabine. Ele, Grafite, o que aconteceu? Eu falei, não, teve a confusão ali, o de sábado lá, o jogador me chamou de negro de merda, e eu peguei e empurrei ele. E fui pro vestiário. Aí tava no final do primeiro tempo, eu tava no vestiário, e aí acabou o primeiro tempo, os jogadores desceram, eu tava lá sentado, de cabeça baixa, tava chateado, que fui expulso, né? E aí, aí o pessoal voltou pro segundo tempo, eu fui, tomei banho e fiquei assistindo aí, lá no vestiário de São Paulo, tinha uma TV, ela só tinha imagem, ela não tinha áudio. E na transmissão da Globo, o Galvão Bueno e o Casagrande, eles estavam fazendo... Isso não pode acontecer, isso é racismo, que eles pegaram a leitura labial do jogador. Isso é racismo, assim, tal, isso não pode acontecer. Aqui na Libertadores sempre teve isso, sempre... Pra você ter uma ideia, 15 dias antes nós jogamos lá na Argentina, foi bem pior, jogaram banana no campo, a gente quase foi agredido pelos torcedores. Eu troquei camisa com o de sábado no jogo anterior, 15 dias antes. Eu troquei camisa com ele e no jogo do Morumbi teve essa confusão. E aí eu tava no vestiário, eu falei, o jogo tava difícil pro São Paulo. Aí eu falei, eu vou esperar dar 40 minutos, é o tempo que eu saio, 5 minutos, chego no estacionamento, no encontro torcedor, imprensa e vou embora. Pra poder ir embora. E ligo pra Grace, ela tava na arquibancada assistindo o jogo.
Só que tinha o... E eu esperei também, porque tinha que esperar o resultado do antidoping. Porque mesmo sendo expulso, eu poderia ser sorteado por antidoping, né? Se eu saísse... O exame. E aí, quando eu tava saindo... Tava os 40 minutos. Quando eu tava saindo, o delegado vinha descendo. O Nico Fernandes, acho que é o sobrenome dele, eu não lembro. Um delegado, ele é bem famoso lá em São Paulo. Ele, Grafite, você tá indo aonde? Eu falei, eu tô indo pra casa. Aí ele falou assim, não, a gente vai ter que ir pra delegacia, que eu vou lá, eu vou prender esse cara. Ele não pode fazer isso que ele tá fazendo aqui, que ele fez aqui, não. Vamos então, fazer o quê? Se é o delegado, você tá mandando ele pra delegacia, nós vamos. Aí cheguei na delegacia, daqui a pouco chegou de sábado, mais 3 jogadores, mais 2 jogadores da comissão, eles dando risada, brincando. Não passa nada. Teve uma hora que a Grace passou pra ir no banheiro, eles mexeram com ela, voltou, e tava aquela coisa. Aí aconteceu. Eu falei, não, ele me chamou de negro de merda. Tu quer fazer o boletim de ocorrência? Vamos fazer, estamos aqui, vou fazer o quê? Já tô aqui, mas né? eu não tava na minha cabeça, porque naquela época era uma coisa meio que acontecia sempre. Entendi. E aí aconteceu tudo aquilo, aquela repercussão, aí foi aquela coisa, aí o São Paulo me deu toda a assistência jurídica, psicológica, tudo. Só que chegou uma época, Elaine e Juliana, que passou uns 2, 3 meses e ninguém falava mais dos gols que eu perdia, dos gols que eu fazia, só falava disso. Eu virei o Marte, E aquilo ali pra mim tava me incomodando bastante na época. A minha filha ia pra escola, o pessoal já falava, filha do jogador lá que denunciou o cara, aquela coisa, então já tava incomodando. Aí eu tive a lesão, eu saí um pouco de cena, por conta que eu não tava jogando, eu tive a lesão no joelho. E aí continuou. Aí quando foi uma hora, eu falei, pô, eu vou deixar isso seguir o caminho. Aí quando passou 6 meses, eu tinha que prestar queixa-crime. Aí o de sábado ficou preso uma noite, liberaram ele foi embora. Depois ele não voltou mais pro Brasil também. Aí eu tinha 6 meses para prestar queixa-crime. Aí no começo tinha um monte de gente do meu lado. E tinha muita gente contra também. Muita gente fala, não, isso aí acontece sempre, isso aí... O que é o grafite? Ele não quer... Ele quer falar de racismo, mas é casado com uma mulher branca. Não tem nada a ver. O Aguinaldo Timóteo falou isso. O Aguinaldo Timóteo foi na TV, falou um monte de coisa. Então, aí quando prestar queixa-crime, aí ninguém tava falando mais disso, que no Brasil as coisas acontecem. E vira pizza. Daqui a pouco acontece outra coisa mais grave, coisa esquece. É que é igual fogo no jornal. Aí eu falei, não vou prestar queixa-crime não, vou seguir minha vida, deixar o de sábado seguir a vida dele. Mas se fosse hoje eu me arrependo de não ter levado em frente. Porque talvez se eu levasse em frente aquilo, eu poderia ter saído Muitos alguma colegas coisa. Também não enfrentariam, né, o que tá acontecendo. Poderia ter mudado algo? Não sei se mudaria, mas eu me arrependo de não ter levado em frente. E hoje em dia tá muito... Somente jogos de Libertadores, né? Sempre existiu essa rivalidade entre sul-americanos. Outro dia o roupeiro do time que jogou contra o Corinthians ficou preso em São Paulo. Porque ele imitou macaco. Ele imitou pro torcedor, ele já... Teve um caso agora com o Vinícius Júnior também. O Vinícius Júnior também foi mais... O Vinícius Júnior é um atrás do outro também, né? Coitado. Então, aí aconteceram os dois... São 3 casos que são muito emblemáticos. O meu em 2005. Aí teve o do George Floyd nos Estados Unidos em 2020, 21. Acho que faz foi 2 na pandemia. Acho que 21. Acho que foi 21, vai fazer 2 anos. Um pouquinho depois da pandemia. Que abriu uma janela muito grande. Porque aí a repercussão mundial foi muito grande. E agora do Vinícius. Do Vinícius Júnior, todo mundo começou. Ou seja, mas você vê, o do Vinícius Júnior faz 1 mês que aconteceu, já fazem 20 dias que ninguém fala mais nada. Ele também não quis dar muito alarde em relação a isso, não, que eu fiquei sabendo. Ele tava com a seleção brasileira e a CBF fez até um jogo, né? Parece que vai ter um jogo contra a Espanha sobre isso. Mas assim, eu fiquei um pouco assim também das pessoas quererem usar o Vinícius, porque o Vinícius tem só 22 anos, é um menino. Ele é uma cara mundialmente famosa, é um rosto mundialmente famoso. E eu fiquei com medo do pessoal usar ele por uma causa que tanto é que ninguém fala mais nada, acabou. Então é muito difícil, é uma luta muito ingrata do racismo. Eu acho que isso vai sempre existir um pouco, infelizmente. Então... Porque... Isso eu acho que é um preconceito como tudo. É igual contra gordo, contra... então... Não, é que agora tudo tá sendo polemizado, né? É bullying. Bullying, tudo virou bullying agora. Não pode falar que é gay, não pode falar que é lésbica, não pode falar que é gordo, não pode falar que é negro. Feio, não pode falar que então, nada. A nossa história do capitalismo foi... O capitalismo no nosso país foi construído em cima da escravidão, do racismo. Da escravidão. Então tá na nossa sociedade, tá enraizado, é um racismo estrutural. Às vezes o pessoal fala, pô, é mimimi aquela coisa. Então a gente tem que ter mecanismo. Eu falo sempre, os clubes, a CBF,
eu falo do lado do futebol. Tem o lado institucional também, do governo, de fazer ações contra o racismo. Porque na Europa, era constante as ações contra o racismo. E olha que na Alemanha os caras passaram por guerra, passaram por um monte de coisa, no negócio de Hitler, aquela coisa. Então, e eles têm uma vergonha do passado deles, então eles tentam apagar aquilo lá de uma certa história. Não vão apagar nunca. Mas eles fazem ações para combater o racismo, para combater a xenofobia, contra os gays, contra os negros, contra todo mundo. E aqui no Brasil a gente não tem. É o que eu falo sempre, dentro do futebol, vou falar agora dentro do futebol, os clubes, os dirigentes, eles têm que fazer campanha sim, mas não adianta só punir, tem que educar também. Não adianta só punir. A punição vai ficar 2 dias preso. A punição... Ninguém foi preso até hoje, ninguém foi condenado por conta de racismo ou injúria racial até hoje. Então tem que mudar. É o que eu falo sempre. É muito difícil, é complicado, acontece, mas a gente tem que continuar na luta. Imagina, como foi essa história na repercussão da tua família, desse caso? Assim, na minha família eu sempre tive muito apoio. Dos meus pais, na época, que eram vivos, a própria Grace, a minha esposa, todo mundo assim, estava do meu lado. Que as minhas filhas, uma vez ou outra, elas sentem também. Elas passam por isso, na escola, em outras cidades. Eu morei em Curitiba e elas estudavam na escola onde elas eram as 2 únicas negras da escola. Então, assim, nunca teve nada explícito, mas elas viam, olharam, aquela coisa diferente e tal. O pessoal fala sempre, meu Grafite, você sofre com racismo? Eu falei, hoje eu não sofro, mas às vezes eu tenho um olhar que você percebe. Tipo, eu chego num restaurante bacana, quem? É o Grafite, aí jogador. É o Grafite comentarista. Então, só porque ele é jogador, é comentarista, ele pode estar ali, ele tem aval de estar ali. Então, é esse tipo de coisa que a gente sente, um olhar. Assim, mas ninguém vai chegar para mim e falar assim, ô macaco, aquela coisa. Para mim, sabe da minha notoriedade, que eu trabalho na TV hoje. Né? Então, é bem complicado. Eu sinto muito pelas pessoas que não têm condições, que não têm a voz ativa que eu tenho para combater, que sofrem diariamente, todos os dias. Mas vamos lá, vamos voltar lá na Copa do Mundo. Você falou que em 2010, né, você foi para a África do Sul. Como que foi a sua convocação? Aonde você estava? Como é que você recebeu essa notícia? Então, foi assim, a minha convocação, assim, a minha carreira foi com as coisas que estão acontecendo tudo muito rápido, né? Eu já falei, que eu virei jogador de um dia pra noite, profissional, comentarista também muito... Obrigado. E aí 2009 foi o meu grande ano no futebol europeu, né? Eu fui campeão alemão, fui artilheiro, ganhei o melhor jogador da temporada. E aquele ano eu não fui convocado. Eu já havia sido convocado em 2005 no São Paulo, que eu estava vivendo um grande momento também, fui convocado para a despedida do Romário. Eu entrei na vaga do Romário, fiz gol. Na sequência fui convocado para os jogos das eliminatórias, só que eu machuquei. E foi tudo nessa sequência, convocação, seleção... O negócio do racismo e a lesão. Foi tudo junto, assim, de março a julho de 2005. Foi, assim, um furacão. E aí eu não fui convocado mais. Aí eu fui para a Europa, joguei 1 ano e meio na França, depois eu fui para a Alemanha em 2007. E aí em 2010 teve um amistoso. Eu não fui convocado em 2009 nem 2010. Então eu já estava perdendo essa esperança, que o meu grande ano foi 2009 e eu não fui convocado. Aí teve um jogo contra a Irlanda do Norte em Londres e o Luiz Fabiano foi convocado, ele foi cortado, que ele teve uma lesão no músculo do peito, uma lesão até estranha, né? E tava aquela correria, o jogo era na terça-feira, na sexta-feira de manhã era acho que era aniversário de casamento, eu e Grace, a gente dormiu fora, a gente saiu para jantar e dormimos no hotel. Eu tava saindo do hotel, meu telefone tocou, um número estranho, eu atendi, era o Jorginho. Eu falei, Grafite, é o Jorginho. Eu falei, ô professor, tudo bem? Não, eu tô te ligando que a gente vai convocar você pra vaga do Luiz Fabiano e pro jogo de terça-feira em Londres, só que o clube talvez não te libere porque já expirou a data limite pro clube liberar. Eu falei, Jorginho, se preocupa com o clube não, que eu me viro com eles. Pode confirmar, pode fazer a convocação. Aí falei com o clube e tal, não, sem problema, pode ir. Eu joguei em Hannover no domingo e de Hannover o Josué também era convocado direto e eu fui direto para Londres. Aí já acabou a Copa de 2006, o Dunga assumiu e aí ele aí ele fez Copa América, eliminatórias, convocações, e eu não fui chamado. Então ele já tinha o grupo fechado que ia pra Copa, e eu tava ali no último jogo, aleatório, né? Aí ele, nas reuniões lá, ele falava assim, não, esse aqui é o time que vai pra Copa, aquela coisa. Eu não tô, o Luiz Fabiano não tá aqui, o Adriano tava lá também.
E aí, no dia do jogo, ele me chamou assim no banco, eu tava no banco, ele falou, ó, entra lá, faz o que você sabe fazer. Aí eu entrei sem responsabilidade, porque isso aí foi até bom pra mim. Porque se fosse Tu desempenhou mais. Se fosse uma convocação, o Dunga vai convocar o Grafite pra ver se ele tem condições de ir pra Copa. Imagina. Já ia ficar nervoso. Aí eu entrei no jogo, dei um passe de calcanhar pro Robinho fazer o gol, quase marquei um gol, entrei e joguei bem. Aí ficou a resenha. O Grafite pode ser a surpresa, aquela coisa. Mas as chances eram mínimas. Porque tinha o Luiz Fabiano, tinha o Adriano. Aí o Adriano tava começando a ter alguns problemas particulares. Tava com problema no Flamengo, não tava treinando. Ele tinha perdido o pai recentemente. O pai dele era o tipo porto seguro dele assim, que orientava ele. Aí chegou o dia da convocação. Aí ficou aquela resenha, o Grafite pode ser a surpresa, mas tava surgindo um Ganso, Neymar também. Então eu não criei expectativa, porque as chances eram mínimas mesmo de eu ser chamado. Aí acabou a temporada alemã. Aí o clube falou assim, os jogadores que forem convocados para a Copa do Mundo, eles já estão liberados. Os outros vão ficar mais 10 dias treinando, até para não ter tanto tempo de férias por conta da Copa do Mundo, a gente ia voltar só depois. Aí o José falou assim, negão, eu vou ser convocado, né? Não falaram nada, mas eu vou embora. Aí ele foi, eu fiquei lá treinando. Aí treinei segunda, terça, a convocação foi na sexta. Aí na sexta-feira tava aquela muvuca em casa, um monte de gente... E a convocação aqui foi 12:00 e lá era 5 horas da tarde. Aí eu fui, treinei de manhã, voltei. Aquela resenha, um monte de gente, meu empresário, meus assessores, tudo em casa lá. Aí quando foi 10:05, falei, não vou ficar aqui no meio desse povo não, pessoal. E aí, negão, não. Eu fui lá pra fora, tava no verão alemão, né? Aí ficava no jardim lá, tinha um balanço das minhas filhas lá, a gente tinha cachorro. Aí eu sentei no balanço dela lá e fiquei. Aí eu vi o silêncio dentro de casa, começou a convocação. Aí aquele silêncio, de repente... aí eu sentado assim, aí todo mundo em silêncio, eu olhando pra porta assim. De repente todo mundo gritou. Eu fui convocado. Aí todo mundo saiu correndo já em minha direção, eu já comecei a chorar, porque a Copa do Mundo. Aí minhas filhas, todo mundo assim, aí o telefone começou a tocar. Eu também, imagino. Começou o telefone a tocar, o pessoal entrar ao vivo. Aí o meu assessor na época, você vai entrar na rádio tal. Aí eu esperando aqui. Aí escutando o comentarista falar na rádio, esse negócio do comentarista, de lá eu já peguei isso, o comentarista. Não, porque o Grafite, o Doni, são jogadores que se o Brasil for campeão do mundo, ninguém vai lembrar deles. Falando, contestando, porque queriam que levasse o Neymar. Aí eu entrei ao vivo, né? E aí, Grafite, o que você achou da convocação? Eu falei, não, tô feliz, queria agradecer ao professor Dunga pela convocação. Aí, o que você acha dos comentários aqui? Não, eu respeito, cada um tem as suas preferências e respeito, mas eu tô feliz que eu vou pra convocação e vida que segue. Vou lá fazer o que precisa ser feito. Aí fui. Assim, a gente não conseguiu vencer, que foi uma Copa muito, assim, do nada, um jogo muito estranho contra a Holanda, onde nós estávamos ganhando, de repente o jogo virou, os caras fizeram 2 gols e a gente não conseguiu mais jogar, mas experiência maravilhosa. Assim, a minha ficha só caiu quando eu ia pra Copa. Aí eu tava na Alemanha, eu vim pro Brasil, tive 5 dias de folga e me apresentei lá em Curitiba, né? Que a preparação foi lá no CT do Atlético Paranaense. Mas a ficha só caiu o dia que eu ia pra Copa do Mundo, quando nós estávamos saindo do CT do Atlético, o ônibus indo em direção ao aeroporto e o trânsito parando. Todo mundo parando, saindo dos carros, olhar a gente, batendo palma. Eu falei, caramba, eu vou pra uma Copa real, do Mundo. Eu estou indo pra Copa. Aí foi maneiro demais. Você jogou na França, Coreia do Sul, Catar, Dubai, Alemanha. Conta um pouquinho pra gente como foi morar em tantos lugares. E qual você mais gostou? Assim, profissionalmente, Alemanha. A nível profissional, de êxito, de performance, Alemanha. E pra viver assim, Dubai, né? Dubai era ritmo de férias. Todo dia. Sério? Porque todo mundo diz que lá não pode bebida alcoólica na rua. Na rua assim, não. Tem? Na rua não. Mas nos hotéis tem. Tem. A gente foi pra lá, eu e meu marido, a gente fez uma lua de mel. Casou e fez lua de mel, né? Casamos em Maldivas e fizemos a lua de mel lá em Dubai. Quente, como é que vocês aguentavam lá? Não dava pra sair na rua. Assim, eu fui pra Dubai, eu já tava com 33. Eles já estavam atrás de mim, já fazia uns anos já. Eu falei, não, mas pra Dubai tem que ir na reta final de carreira, porque o futebol tinha se profissionalizado lá há 5 anos. Então era um futebol bem diferente, o nível técnico muito abaixo, então. Mas assim, eu treinava só uma vez por dia, jogava só uma vez por semana, então Dubai tem um monte de coisa pra fazer. Então foi uma vida assim, ritmo de férias. Eu fiquei 3 anos e meio lá.
Não, e a cidade não para, né? Não para. É 24 Direto. horas, já Cada direto. vez que eu vou lá, Tem- faz tempo. A última vez que eu fui foi 2020. Foi 20, 21, 20. Tá diferente. Tá, Dubai, E rola mesmo aqueles presentes que falam que os sheiks dão? Relógio, Pra carro, vocês, isso é verdade? Eu nunca ganhei. Pô, E shake. olha que eu fiz gol lá. Olha que eu fiz gol, velho. Mas eu nunca ganhei, não. Quer dizer que os sheiks Não, dão eles davam- relógio, dá carro, É. dá... Dizem, né? Eu fui no shopping lá, naquele Dubai Mall, né? que é o Dubai maior Mall. shopping do mundo. Aí tá, daí passei na Louis Vuitton, cheio de shake, cheio daquelas mulheres e tal. Mas era muita gente. Eu falei, gente, a Louis Vuitton tá na promoção, eu vou lá. Não, mas Tem alguma é que- coisa. Eles gastam demais. É que o sheik usa uma roupa branca. Aí todos os outros habitantes usam a roupa branca. Às vezes as pessoas que não conhecem chegam lá, o sheik, mas não é o sheik. Não é nada não é o de shake, shake. Não, o Tem sheik. umas fotos deles, né? O pra sheik quando ele só eles anda com chegarem, seguranças. a galera identificar, porque eles Mas andam não todos vão, iguais. Eles não vão ali eles não vão, não. Aquilo ali, Dubai, construído é para o pessoal do Turista. Ocidente, Todo turista. mundo fala. Eles frequentam outros shoppings. É outro tipo de shopping que eles frequentam. É shoppings mais nos bairros, os shoppings mais, tipo... Exclusivos, assim. Não é popular, mas isso aqui é só árabe, a grande negócio de perfume, essas coisas, tudo árabe. Então, eles são muito restritos. Mas Dubai, assim... Abu Dhabi é um pouco assim também, tá se abrindo bastante. Mas Dubai era bom demais viver lá. Era resenha, viu? Aí tem esse negócio de você não poder ter... Você não compra bebida alcoólica em restaurante de rua, você não toma. Só pode Mas nos dentro do hotel é hotéis. tudo liberado. Dentro do hotel parece que você tá com alvará lá dentro. Tá Aí depois nós mesma coisa tá no descobrimos o Brasil. local que vendia bebida, aí a gente comprava. Só que era perigoso, porque teve um jogador que jogava na outra equipe lá, um chileno, que ele foi comprar bebida, né, numa cidade fora de Dubai, lá, num lugar lá chamado Barracuda. Aí os caras ficavam olhando quem tava comprando bebida. Aí quando o cara saía, o cara vinha e batia o carro atrás. Porque lá em Dubai, se você bate o carro... Com álcool? Não, tem que chamar a polícia. Bateu o carro, tem que chamar a polícia. Uhum. Aí se eu bato no seu carro, a polícia vem, o que aconteceu? Eu falo, não, eu bati no carro dela. Aí ele faz um documento verde pra você, você arruma seu carro de graça. E um vermelho pra mim, eu tenho que pagar o conserto do meu. Só que se você for pego com bebida alcoólica sem autorização, você vai preso. Aí que o cara fazia? O cara batia no carro do cara, falava assim, não, porque não? Eu quero 5 mil de RAM porque você tá com bebida, eu vou chamar a polícia. Olha. Caraca. Tem bandido lá. Tem uns bandidinhos lá. E lá em Dubai, se você passar um cheque sem fundo, você vai preso. Droga, então... Não Tinha um é bem mais droga, rígido, né? Tinha um chileno que jogava comigo, que ele alugou a casa na mesma rua que eu morava. E aí passou 3 meses, o cara falou só, vou querer a casa de volta que eu vendi a casa. Você tem 1 semana pra sair. Ele falou, não, em contrato eu tenho 3 meses. Aí ele saiu procurando casa e toda semana o cara ligava. De repente o cara parou de ligar. E o cara pode ter uma casa lá na ilha, na Palma, o cara tem que ter muito dinheiro, né? Sim, Os empresários que tem lá. Aquela... Lá na na Palmeira, ilha. Isso, lá aham. na ilha. Aí o cara parou de ligar. Parou, aí ele não foi mais atrás da casa. Aí depois de 6 meses ele ficou sabendo que o dono da casa foi pego com droga. Só que ele tava usando. Ficou preso. Ele ia ficar preso 4 anos. Só porque tava com um pouquinho de droga. Caraca. Você chega no aeroporto, tem um monte de carro abandonado. De gente que vai lá pra Dubai, que lá não pagava imposto. Aí vai lá, abre empresa, faz um monte de coisa. Aí Eles têm bastante incentivo pra tu levar a empresa pra lá, pra tu trabalhar lá. Mas aí você tem que ser correto. Você tem que ter um sócio árabe, aquelas coisas. Aí o cara acaba fazendo besteira lá, ele tem que fugir do país. Ele deixa carro, deixa tudo lá. Tem um monte de carro abandonado no... Meu Deus. Porque se ele voltar lá e se ele for pego, ele vai preso. Um cheque sem fundo lá, tu fica preso. Eita. Lá é tenso. Não, a minha história é mais engraçada. A gente foi no maior prédio do mundo, lá no Burj Khalifa, né? Aí tu reserva por hora, né? Cada 2 horas a reserva. Aí a gente foi lá, só que a gente tinha um jantar depois em outro restaurante. E aí a gente só queria tomar um vinhozinho, ver o pôr do sol e tudo mais. Era só 2 horas que a gente tinha que ficar ali mesmo. Beleza, daí o garçom veio, falou alguma coisa. A gente entendeu mais ou menos, só meia parte, né, do que ele tinha falado. Aí pedimos um vinho e tudo mais, e aí só que o garçom tinha falado assim, tem consumação mínima. E a gente não tinha entendido que era consumação mínima, achamos que fizemos o nosso pedido, tudo certo. Chegou ao fim das nossas 2 horas, veio a conta.
Eu vi a conta e falei, meu Deus, eu não gastei isso tudo, não. Ele falou, não, mas lembra que eu falei da consumação mínima? Daí que a gente entendeu o que era a consumação mínima. Aí eu falei, eu tenho que pagar mesmo tomando outra coisa? Ele falou, não, tem que pagar. Eu falei, então desce tudo aqui. Que eu vou gastar A consumação mínima. Não, mas vocês têm que sair da mesa, eu vou pro bar. Fui pro bar, saí de lá já, veio meu marido, já saímos mais pra lá do que pra cá. A maior Bebi conta... toda a consumação mínima. Eu falei, se eu tenho que pagar, dentro eu vou beber. do hotel. Uhum. Olha aí. A maior conta que eu paguei na minha vida foi em Dubai. Todo mundo diz que lá é absurdo. Não, mas foi por causa da conta no erro de um amigo meu. Ele colocou na tua comanda. Eu jogava, era eu, Jajá, o Luiz chileno e só éramos nós três. E quando nós chegamos em Dubai, a gente foi um dia, o Cannavaro jogava lá. O Cannavaro é um jogador italiano muito famoso, ele era embaixador do clube. Ele falou, a gente foi fazer pré-temporada na Austrália, voltamos, ele falou, vamos ali, vai ter uma festa na boate, eu vou levar vocês. Aí nós fomos com ele na boate. Aí chegou na boate, tinha um monte de gente, um monte de mulher na mesa, só que ninguém deu moral pra gente. A gente era qualquer pessoa Os lá. estrangeiros. Aí esse amigo meu, Jajá, ele é gente boa, ele falou assim, negão, a próxima vez que a gente vai vir aqui, tu vai ver. Como é que eu vou estar com moral? Aí passou. Aí não lembrava mais. Aí passou os 3, 4 meses, o campeonato começou. Aí um dia acabou o jogo. Ele falou, vamos lá na Cristal? Aí falou pra Kelly, vamos. Na época, morava... Como eu fui jogar lá, aí eu pedi visto pra todo mundo. Aí morava minhas cunhadas, meu sobrinho, meu irmão. Morava todo mundo lá. Que a gente morava 15 cabeças na casa. Vamos lá pra Cristal. Aí eu seguindo ele, né? Aí parei o carro atrás dele. Quando ele parou o carro assim, o segurança... Tinha uma fila pra entrar. O segurança saiu lá de cima, correndo, abriu a porta do carro dele. Que é isso, já? Estranhando, né? Que ele falou, eu te falei a próxima vez que a gente viesse aqui. Aí um monte de gente na fila assim, o segurança empurrando todo mundo. Vem. Aí a gente entrando. Todo mundo... Ei. Aí entramos na boate. Aí a gente tá lá na boate. Aí ele pediu aquela... Champanhe cristal. E na época, lá o dinheiro é dirham. Na época, um real era 50 centavos de dirham. A conta era essa. Hoje tá mais, né? Hoje o dirham vale mais que o real. Eu fui, tava 1,70, um real dava 1,70 dirham. Não. 70 centavos. Isso, um dirham, 1,70 reais aqui. Tu foi agora recente? Foi 2021 que a gente foi. Eu cheguei lá em 2011. Então, um real era... 50 um dirham era 50 centavos do real. Aí a gente foi lá, começou. Aí chegou uma Cristal, aí tava eu, Jajá e o Luiz, o chileno, a esposa do Luiz, aí o Jajá com 2 amigos e eu com... A tropa Grace, toda. Não, tava eu, Grace, Meire, Alexa e 2 sobrinhos. Eu tava em 5. Aí a gente tava lá na mesa, aí pedindo Cristal e tal. Aí vinha Cristal. Desce Cristal. Mas a Cristal era 1.500 dirham na época. A gente jogando lá, ganhando em euro, então... Sim. Aí, de repente, eu vejo o Jajá conversando com o cara, assim, no canto, assim. Aí o cara, não, traz. Aí chegou uma Cristal desse tamanho, assim. A Magna. Que é a Magna. Grandona. Aí, daqui a pouco chegou outra. Chegou a terceira. Falei, o Jajá, ele falou, não, tá em casa, tá tudo em casa. Aí lá em Dubai, quando você tá na boate, dá 3 horas, para a música, acende a luz. Pra ir tem embora. Que sair, porque 3h45 é a primeira reza deles. Aí depois tem as festas, after party, que eles fazem nos hotéis, nos quartos, assim. Vambora. Aí vambora, eu vou pedir a conta. Aí a gente tá lá esperando a conta, a luz acesa, todo mundo saiu da boate e eu vejo o Jajá discutindo com o cara. Aí eu vejo, chega 2 seguranças assim. O Luiz tinha ido embora porque ele deixou ele tinha trigêmeas. Ele deixou a trigêmeas com a babá e uma filha dele passou mal, ele teve que ir embora. Ele falou, Grafa, vê aí, amanhã eu acerto contigo a minha parte. Não, beleza, eu vejo aqui. Paga aí, amiga, paga aí. Aí eu tô lá vendo o Jajá discutir. Aí ele falou, aconteceu alguma coisa com o Jajá lá. Eu fui lá, Jajá, o que aconteceu? Não, porque essa Cristal aqui, o cara falou que era 5 mil. Eu falei, essa de 5 litros era 5 mil? Ele falou, Mas ele tá falando aqui agora que ele falou 25, eu entendi 5. Eu falei, não, pode não. Não. Pô, isso aí não... De 5 pra 25? 5 pra 25. Aí eu não sei se já entendeu errado ou foi sacanagem do cara. Conclusão, era 25? Do cara. Aí o preço tava lá 25. Aí chegou, aí a gente discutindo, não, a gente não vai pagar isso não. Aí chegou um segurança, chegou 2 seguranças, falei, puta, a gente vai pagar. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Aí o cara traz a conta, aí eu tô vendo lá o Jajá. Meu Deus. A conta deu 136 mil dirham, que dava 70 mil reais. Uhum. Aí o Jajá lá,
Rafa, meu cartão... Eu falei, já aconteceu aí. Não, deixa que eu resolvo. Foi Cartão erro vai meu, explodir. deixa que eu resolvo. E ele só andava com dinheiro no bolso. Ele não dava carteira, ele só andava com dinheiro. Aí ele... Ninguém vai andar com 70 mil reais no É, bolso. então. É. Aí me sofreu. E aí, ninguém vai fazer o quê? Eu falei, eu não sei não, eu vou... Já, o que você vai fazer? Não, você paga a sua parte que eu resolvo a outra. Eu falei, mas ele não ia conseguir resolver. Eu falei, Vai preso. e aí, o que a gente vai fazer? Não, aí eu paguei a metade da conta. Paguei a metade e ele pagou outra metade pra gente sair de lá. Caraca, que história, hein? Foi a conta mais cara do mundo. Grafite, você é um cara considerado que se veste muito bem, que gosta da moda. Que história é essa? Da Quem onde falou veio? isso? Desfilou eu no quero São Paulo colocar Fashion aqui Week. uma imagem. Ó! Olha isso, modelo. Nossa! Eu até perguntei Todo de onde maquiado, ó. era. É. E aí, como é que foi essa experiência? Então, eu sempre gostei de moda, de roupa, assim, mas eu nunca havia desfilado, né? Inclusive, uma vez na Alemanha, um cara que trabalhava comigo, Gilberto, ele me deu um curso de modelo. Ele falou, Grafa, eu vou dar um curso de modelo, já que você gosta. Eu falei, não, mas eu não vou desfilar, não. Eu até fiz o curso lá, mas já esqueci tudo já. Como é que mexe a cintura, aquela coisa assim. Mas eu sempre gostei de roupa, assim, de moda, assim, de vestir bem. Mas veio de você ou da esposa? Não, vem de mim mesmo. É. Ela fala sempre que o meu closet é maior que o dela. É mesmo, Ela fala, meu closet vaidoso. é maior que o dela. Eu também, eu tenho menos roupa que o meu marido. Você falou isso. Meu Ah. marido tem 1000 camisas, eu tenho 5. Você falou. É. Ele tem, assim, Ah. 20 brancas, 30 pretas. É tudo igual. Ele falou, não, mas é diferente. É, a gente tem... Eu não, eu tenho uma preta, uma branca, uma... E Ele quando tem eu, 20, e quando não é eu mesmo? jogava, morava fora, tipo lá em Dubai, a gente tinha acesso a muita coisa, né? Que eu ganhava. Quando eu jogava aqui no Brasil também ganho, o pessoal manda. Até hoje, o pessoal, grafite, tirar uma foto com uma camiseta minha, aí eu Ah, mando a roupa, aí eu dou pro meu sobrinho, pra primo, pra todo mundo assim. Então, mas eu sempre gostei. Aí o ano passado, foi ano passado que eu desfilei, foi. Aí uma assessora falou, ó, tu gosta de desfilar? Eu falei, eu nunca desfilei não, mas tu quer desfilar? A princípio ia eu e minha filha desfilar. Aí minha filha na última hora pulou fora. Eu falei, vamos lá, sério? vamos Aí só fazer. foi você. Aí eu As desfilei filhas esse dele dia. são lindas. E assim, obrigado. E assim, eu tive 2 experiências muito legais aqui no Rio, que foi desfilar na Sapucaí. Qual que escola? Eu desfilei na Padre Miguel. Na mocidade de Padre Miguel, foi o ano que foi em julho. Por quê? Foi- Falou de alguma foi coisa de jogador? Não, foi. Eu Convite. conheci o convite. Teve o carro, desfilou eu, o Dudu Nobre. Era o carro que ia sair a Elza Soares, só que ela faleceu, né? Foi o ano que o carnaval foi em junho, né? Foi por conta da pandemia. Depois da Pandemia. pandemia, né? Esse ano foi 2023, foi ano passado. Aí esse ano não deu certo pra eu desfilar, mas ano que vem eu quero desfilar de novo. É emocionante, também né? quero. Maneiro demais. Porque a primeira vez que eu fui na Aí- Sapucaí foi em 2019, né? Eu achei tudo maravilhoso. Pô, aquele pessoal lindo empurrando os demais. carros, dançando. Os caras se entregam mesmo, o povo, a comunidade se entrega. Nossa Eu falei, rainha aqui já- Isso aí eu posso falar. várias O ano passado vezes. você tava lá no Camarote King, não tava esse ano. Você é a esposa. Aí minha emissora falou, se a Elaine tava aí. Eu falei, eu não vi ela não, que eu ficava mais lá dentro, mais tranquilo. E aí eu desfilei, mas foi muito rápido. O pessoal falou, é 80 minutos, mas parece que passou 15 minutos muito a Sapucaí. rapidinho, é. Aí o dia que eu fui desfilar na Fashion Week em São Paulo também foi muito rápido. Você só entrou uma vez na passarela? Eu entrei e depois entramos para os agradecimentos. Ah, o Só que final. aí eu tava com medo, que eu achei que era aquela passarela alta. Falei, pô, eu vou tropeçar, meu. Eu tô... Aí não era passarela alta, aí foi maneiro. Foi. O pessoal foi maneiro, o pessoal Uma me recebeu experiência super legal. bem. E aí esse ano eu não fui por conta que eu fui pra Copa. Eu fui pro Catar. Foi cobrir a Copa. E aí bateu data com o Fashion Week. Eu fui convidado para desfilar em Milão também, só que aí não deu certo de ir também. Mas acho que ano que vem, Uma quem carreira sabe. aí promissora de Não. modelo surgindo aí. Agora conta um pouquinho como que é o grafite como pai. Rapaz, como pai, eu me vejo como um grande pai, assim. A minha experiência, assim, com as meninas foi um pouco mais distante porque eu jogava na época. Aí eu concentrava, viajava bastante, perdia muito aniversário, aquela coisa. Pra você ter ideia, a primeira festa das crianças que eu fui foi de Benício, em 2018, quando eu parei de jogar, que eu fui na escola dele. Das meninas eu nunca conseguia ir, porque tava concentrado, tava viajando. Olha aí a família, olha. Olha a Caraca, esposa dele, só que linda. gata. É, Essa daí é o Natal do 2000 e...
21, 22. Mas essa pequenininha aqui é neta. Essa daqui é minha filhada. Ela é filha do meu sobrinho. Eu sou o padrinho dela. A Luma, aqui Cecília, Sofia, Maria Luísa que casou, Grace, Benício. Um beijo, Grace. Beijo. A esposa dele é maravilhosa, animada. Lindo, gente. Ela é da festa. E você é muito ciumento com as meninas? Sou, velho. Eu sou chato com isso daí. O genro. O genro. O João é... Coitado, ele vai sofrer, viu? Que Maria Luísa Quando você tá em casa, o que você gosta de fazer? Eu gosto do sofá, velho. A gente mudou recente na casa que eu comprei aqui. A gente tá fazendo do nosso jeito, sabe? E aí o sofá, assistir TV. Tu só quer ficar nesse sofá vendo TV? Vamos sair fazer uma coisa? Falei, vamos. Mas quando eu chego, eu gosto de ver filme, de ver série. Eu gosto muito de ficar em casa. Eu sempre fui muito caseiro. O fato de eu ter jogado muito tempo, viajado, essas coisas. Mas assim, eu gosto de ficar em casa. Agora, Benício consome o tempo todo, né? Pequeno, Porque Benício, quando Grace ficou grávida de Benício, nós estávamos em Dubai. Aí a gente já tava com as 3 meninas, tava tudo tranquilo, já tinha desistido já de tentar... E Grace sempre quis um menino. Eu já tava sossegado com as meninas. Aí um dia eu fiz uma festa em casa e tinha um amigo local meu que morava lá, né? O Anas. Aí a gente conversando assim, ele falou, não, eu tenho 3 meninos. Aí eu não, eu vou lá na clínica, eu escolho se eu quero menino ou menina. Grace ouviu a história. Daí ela foi lá. Como é que é? Aí chegou lá, começou. Vou fazer uma inseminação só de óvulos mas chegamos na doutora, a doutora falou assim, normalmente eu coloco 6 pra vingar 2, 3. Às vezes vinga 4, 5. Falei, não, doutora, peraí. Pelo amor de Deus, sério? Tem uma família... Aqui não pode não botar isso tudo. Lá eles faziam assim. Ele nasceu lá? Ele nasceu aqui no Brasil. Aí a gente tentou fazer a inseminação. Grace não conseguiu, tomava injeção, aquela coisa, foi um sofrimento, foi bem dolorido para ela. Foi bem dolorido, foi de, acho que, julho, agosto, de setembro até dezembro, tentando. Não conseguia. Eu falei, e aí, vida, vamos tentar mais uma vez, a gente tentou uma. Aí na segunda eu falei, não, doutora, bota 2, vai. Bota 2 que... Ela falou, dificilmente se vinga. Aí não vingou. Aí ela falou, vamos ver, a gente tenta natural, normal mesmo. Aí chegou em janeiro, ficou grávida. Natural. Aí menina, né? Não tem jeito, é menina. Aí, Só faço menina. Aí quando ela descobriu, eu tava no Catar, né? Quando eu fui pro Catar, eu fiquei 6 meses no Catar. Aí ela ficou em Dubai por conta das meninas da escola das meninas, que eu fui emprestado pro time do Catar, mas eu ia voltar pra Dubai. Eu acabei voltando pro futebol brasileiro depois disso, né? Por isso que ele nasceu aqui. Aí, quando ela soube que era menino, ficou doido. Aí ela falou, não, o menino vai ser seu amigo, seu companheiro. Eu falei, não é assim não. E hoje ele é... Ele é teu parceirão. Eu cheguei a jogar e é louco por bola. Tem 15 bolas em casa. E ele tem habilidade? Tem. Vai ser. Ele falou que vai ser. Outro dia ele falou pra mim, não, eu vou estudar até os 15 anos, depois você jogador. Eu falei, não, você vai estudar até quando... Não é assim não. Não, mas até 15 anos, papai. Eu falei, não, ele adora. E é meu companheiro. Tá sempre comigo. Você gosta de música? Gosto. Porque conheci Grafite numa festa na casa de um amigo nosso, ele foi cantar. Olha, gente, foi uma risada, porque ele cantando, até a esposa dele pegou o microfone e falou assim, como cantor, você é um ótimo jogador. Eu gosto de música, mas não canto não. Eu chego nos lugares e o pessoal me chama pra cantar. Elaine acha que é cantora também. Alguma encarnação. Porque ela canta bem, o marido dela canta também, ele canta. Ele canta. No ano novo, eu fui na casa do Otaviano e da Flávia, cheguei lá, o cara cantou, eu tava no cantinho, o cara grafite. Aí o Otaviano pegou o microfone e me chamou. Eu falei, eu não sou cantor, não. O pessoal acha que eu... Apesar que a... Como é que é o nome? A Fono lá da Globo, ela fala que a minha voz é de cantor, mas eu não consigo... Ela falou, você tem a voz grave igual do... De quem que ela falou que eu tenho a voz parecida com do... Não parecida. O timbre. O timbre do William Bonner. Eu falei, não, mas não é assim, não. Não é assim. Mas... Assim, eu não... Pra cantar, não. Não, esquece. Eu sou um ótimo jogador e comentarista. Então, comentarista, mais ou menos, jogador, eu vi, mas agora cantor não dá, não. Mas aí é cantora, viu? Agora vamos para o quadro Intimidade. Vamos pegar leve, hein, Grace? Você tem alguma mania entre 4 paredes que ninguém vê?
Assim, ninguém vê, como é que eu vou falar? Mania? Não tenho mania, não, assim. Assim, no sexo, assim, você fala... Tirar meleca. Pode ser, qualquer coisa. Dormir, sei lá... Você ronca. Roncar. Só bem quando eu tô cansado, eu ronco. Daí fala, quando eu ronco, às vezes eu tô dormindo, só sinto um toque, assim, que ela sabe, ela só dá um toque e eu paro de roncar. Ela fala, ela só dá um toque, ela falou, eu só encosto em você assim, tu para de roncar. Mas mania, assim, de 4 paredes... Não, eu sou uma pessoa normal. Não mas até o final da entrevista eu vou lembrar alguma coisa que vai ser... Mas eu não... E pra você, beijo bom é igual sexo bom? É importante, né? Ou você já se decepcionou? Teve um beijo bom e o sexo não foi tão legal? Tchan-tcharará, vamos ver o que ele vai responder. Sempre é um dilema aqui. É o quadro, ó. Não, foi bom. Lembro não, foi sempre bom? É bom. Você já broxou, amigo? Já, normal, acontece. Muito, né? Normal. Acontece. Muito não. Acontece, é normal, pô. Dá mais cansado. É, assim, eu acho normal, mas quando acontece o cara fica pirado, né? Mas às vezes bebeu demais, às vezes tá muito cansado. E aí falhou. E qual é a parte do corpo de uma mulher da Grace que você mais gosta? Mais te chama atenção? A bunda dela é bonita. Ela é linda, a mulher dele. A mulher dela é bonita. Às vezes ela tá assim, eu passo, dou um tapa assim, ela fala, bonito, tu gosta dessa bunda? Eu falei, gosto, viu? Ela é bonita. Eu gosto mais dessa bunda do que eu. Eu falo, olha, tá quase... Rapaz, ela vai me matar. Você já foi traído, amigo? Eu acho que já. Já. Perdoaria mas já sofreu a traição? Ou não? Teve aquela dor de corno? Não, só porque eu era novo, eu era jovem na época, sabe? Então não... Passou. Assim, na hora fiquei ruim, mas depois passou. Se acontecesse hoje, depois de um relacionamento tanto tempo, não sei qual seria a minha reação, né? Eu acho que, assim, com Grace eu nunca fui, né? Eu penso, eu boto a mão no fogo por ela. Mas... Já acontece, acho que acontece. Eu tinha, acho que, 17 anos. Novinho. Sei, não. Um lugar inusitado que você gostaria de transar? Menino, o negócio aqui é assistir fazer esse programa com uma pessoa solteira, velho. Ué, pra você e pra Grace aproveitar, né? Tem um livro que é 101 lugares para transar antes de morrer. 101? 101 lugares para transar antes de morrer. Só lugar inusitado. Acho que lugar público eu nunca fiz, não, mano. Público, não. Não, nunca fiz, não. Mas eu acho... Arriscado. Arriscado. E pra fechar entre 4 paredes, vale tudo? Vale. Também acho. Mas, quer dizer, tem gente que tem um limite de vale tudo, né? Não, o vale tudo assim, consensual, né? Então, sem eu acho que vale. Quando tem confiança, sentimento, assim, safadeza também, eu acho que faz vale. Parte do casal, faz parte. Grafite, quero te agradecer pela presença. Obrigado, eu que agradeço. E um convite especial para você e para Grace, patrocinador, Barra olha Grill, aí, ó, na faixa. Obrigado. Para vocês aproveitarem o melhor rodízio do Rio de Janeiro. O papo foi muito bom, mas só para fechar uma perguntinha. Você acha que o futebol atual tá chato? Como todo mundo fala, reclama do VAR, reclama de um monte de coisa. Não pode encostar, não pode isso. O que você acha? Tá, mudou bastante. As regras vão mudando, vão chegando novas tecnologias pro futebol. E eu falo sempre dos árbitros, porque tudo evoluiu no futebol. A medicina, a longevidade, hoje o jogador joga até 40 anos, 42 anos. Na minha época, um atacante corria 6, 7 km por jogo, hoje os caras correm 10, 12. Ou seja, evoluiu bastante. E eles não deram atenção devido aos árbitros. Porque se você cobra profissionalismo no dia a dia, você paga um salário de 1,5 milhão para um jogador, você dá toda a estrutura de treinamento, de capacidade para ele render o melhor dentro de campo, e o árbitro que faz parte do espetáculo não tem essa assistência ou esse investimento fica defasado. Vai ficar defasado. É o que está acontecendo com o futebol brasileiro. Então tem que ter
Desculpa. Eita, engasguei. Mas é isso mesmo. E o que está acontecendo no futebol brasileiro é que os dirigentes só olham para o próprio umbigo. Não sei quem prejudicou o Palmeiras, prejudicou o Flamengo, ou prejudicou o Santos ou o São Paulo. Eles tinham que se unir para tentar melhorar a arbitragem, para melhorar, para capacitar, para profissionalizar, para o espetáculo continuar sendo espetáculo. Não adianta os jogadores encher o estádio. Esse ano a gente vai ter, acho que, o recorde de público no futebol brasileiro que nunca teve antes. Muito por conta da pandemia, muito por conta da dinâmica das novas arenas. Mas tem que ter esse entendimento dos dirigentes, saber, é só o meu, é o meu. Não, tem que ser globalizar, porque existe a CBF e eles não estão conseguindo criar uma liga entre eles. Como é que eles vão se unirem para ajudar a arbitragem e ficar só criticando? Por isso aí que tá chato. Por isso aí que tá chato. Todo o futebol continua o mesmo. O jogo é jogado, é disputado, o torcedor vai no estádio, mas vai mudando as regras, vai mudando alguns conceitos que acaba ficando chato. Então tá bom, muito obrigada, foi ótimo, muito divertido, muito obrigada. E lembrando que na próxima quinta-feira tem episódio novo lá no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, curte todos os nossos vídeos. Para receber as notificações também. Até a Tchau, próxima. tchau.